Dava a palavra à engenheira Maria do Céu Almeida. Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Vou então iniciar uma breve apresentação relativamente à temática de inspeções por campo, por circuito fechado de televisão e a aplicação de um método, neste caso o método Water Research Center, para, a partir da informação recolhida, poder fazer já a utilização, neste caso em particular, para avaliar a condição estrutural dos coletores. Muito bem. As atividades de inspeção dos sistemas de coletores podem ter, naturalmente, vários objetivos. Tipicamente, são utilizadas para obter um conjunto de dados variáveis consoante um objetivo específico, mas, muito frequentemente, são utilizadas para fazer a detecção de situações críticas, quer no âmbito da avaliação global dos sistemas, quer em diagnósticos específicos de desempenho técnico. Tipicamente, quando se pretende fazer a inspeção ou quando se procede à inspeção, tem-se por âmbito ou como objetivo o poder atuar de forma preventiva, detectando situações anteriores à execução ou à concretização de ocorrências indesejáveis, nomeadamente, se falarmos em termos estruturais, a ocorrência do colapso, por exemplo, de um determinado coletor. Como podem ver nesta figura, o nosso objetivo, o nosso problema, de alguma forma, é identificar quais são os momentos adequados para proceder em cada componente às inspeções, de modo a não ter inspeções em excesso, mas ter inspeções suficientes para poder detectar com incidência suficiente uma situação e atuar preventivamente para evitar que a degradação e as próprias consequências desse colapso sejam maiores. Portanto, um dos principais problemas, que não vamos hoje entrar em grandes pormenores, mas que naturalmente faz parte da nossa abordagem GPI, é para cada sistema e para cada tipo de componente com características específicas, identificar quais são os intervalos de inspeção planeada recomendáveis. Importa desde já dizer que normalmente não é adequado implementar um intervalo de inspeção fixo para qualquer tipo de componente, e mesmo dentro de cada tipo de componente, em função do seu estado, estes intervalos de inspeção devem naturalmente ser diferentes. Então, o âmbito específico agora deste nosso webinar, vamos ver em particular as inspeções que podem ter como principais objetivos, desde logo a avaliação da condição estrutural, que é talvez uma das mais comuns, pode ser apenas para recolher informação cadastral, mas também para identificar outro tipo de anomalias funcionais, quer seja desempenho hidráulico, ambiental ou mesmo questões mais operacionais. Mas pode também ser para avaliar, por hipótese, as condições para a instalação de equipamentos de medição, que hoje em dia começa a ser mais corrente. Por isto mesmo, e porque dependendo dos objetivos, peço desculpa que o meu computador resolveu dar-me aqui uma mensagem para cada inspeção, e porque as atividades que vamos desenvolver vão variar consoante o objetivo da inspeção, só para ilustrar, se eu quiser fazer uma inspeção que tem como objetivo avaliar a condição estrutural, é normal eu pretender fazer a limpeza prévia dos elementos a inspecionar. Por outro lado, se o objetivo da minha inspeção for identificar locais com problemas associados de deposição de sedimentos ou de gorduras, provavelmente vou tentar, porque depois pode ter dificuldades de execução, vou tentar recolher pelo menos a parte da informação antes de proceder à inspeção, porque essa informação é fundamental para o objetivo da minha inspeção. Naturalmente, os planos de inspeção preventiva, ou às vezes é necessária também reativa, fazem parte integrante do plano operacional da entidade gestora. Relativamente aos métodos, existem muitos métodos de inspeção, sendo que os mais comuns
se baseiam na inspeção visual do interior dos componentes, de forma direta ou indireta. Direta, tipicamente, quando os componentes são visitáveis, no caso de coletores, tipicamente, enfim, será execuível a partir de 1,5 m, 1,60 m, enfim, embora seja desejável ser um bocadinho maior o elemento, ou indireta, esta sim muito comum até pela tipologia das redes, tipicamente com o recurso a câmaras de circuito fechado de divisão, CCTV. Embora menos comum, em casos especiais, recorre-se à inspeção com sonar, tipicamente para componentes com. Portanto, o sonar só pode ser utilizado na componente submersa do componente, e existem até sistemas duais, enfim, ou multisensor, que permitem simultaneamente aplicar sonar e CCTV, uma para a parte imersa, outra para a parte imersa. Enfim, neste slide dão-se algumas indicações relativamente às exatidões. Tipicamente, com sonar conseguem-se 2 exatidões, dependendo, no entanto, da concentração de sólidos suspensos, o que significa que, se for em esgoto muito denso, eventualmente esta exatidão pode piorar muito, mas natural que dependa das condições em cada local. Outras técnicas de inspeção que vão sendo utilizadas, e já existe alguma experiência em Portugal, incluem os levantamentos com anel laser e a inspeção com radar, enfim. São coisas que tipicamente são utilizadas em casos específicos e não para inspecionar extensivamente grandes partes das redes. Também em termos de custos, a inspeção visual é claramente, normalmente, menos dispendiosa, é uma das menos dispendiosas de todas estas que estão disponíveis. Relativamente ao potencial para a inspeção visual, tipicamente teremos dos componentes dos sistemas de drenagem, coletores e câmaras de visita, mas a CCTV, e enfim, tudo isto que se vai agora passar a apresentar, é aplicável claramente também a outros tipos de sistemas, nomeadamente sistemas de abastecimento de água, e em condutas de maiores dimensões e, eventualmente, menos acessíveis, já vai ser utilizado por algumas entidades gestoras. Os pontos que se desenvolvem seguidamente incluem os potenciais usos e as observações por inspeção visual, uma breve descrição da norma que está em vigor europeia, que se aplica à codificação destas inspeções, que é esta norma EN 13.508, parte 2. Vamos referir alguns problemas comuns nestas atividades, algumas boas práticas na sua execução e, finalmente, ilustrar a aplicação dos resultados, como disse inicialmente, para proceder à avaliação da condição estrutural de coletores. Passando então brevemente os usos potenciais destas observações, começando com o diagnóstico ao comportamento hidráulico, desde logo é de grande utilidade, em muitos casos, para recolher dados que são muito úteis para complementar a nossa atividade de modelação matemática. Desde logo, porque podemos recolher informação relativa a anomalias associadas a problemas hidráulicos, podemos identificar locais onde ocorrem descargas de águas residuais sem tratamento adequado, e aqui portanto, estamos a falar de inspeção visual, não necessariamente inspeções por CCTV, podem ser inspeções até exteriores, em que a pessoa espreita, digamos assim, para os pontos de descarga, espreita para câmaras de visita, onde nós sabemos que são ligados coletores, onde recorrentemente depois vão haver descargas, e procuramos sinais de terem ocorrido essas descargas. Ou, em complemento, evidência de entrada em carga. O típico lixinho pendurado nos degraus, parece um bocadinho anedota, mas é uma evidência de que, de facto, aquele sistema, num determinado momento, já entrou em carga. E, naturalmente, o complemento e correção do cadastro, entre outros tipos de informação. Relativamente à perspectiva de diagnóstico ambiental, exemplos de anomalias que é possível identificar a partir de uma inspeção visual inclui, mais uma vez, os locais de descarga, em particular de águas residuais domésticas, diretamente para meios receptores,
É muito útil também, complementado com outras técnicas auxiliares de identificação, como nomeadamente os traçadores, a identificação de ligações indevidas de águas residuais a coletores pluviais ou ligações indevidas de caudais industriais, por hipótese. Mas também permite a identificação de potenciais locais de ocorrência de exfiltração de caudais com águas residuais industriais, porque identificamos anomalias na integridade e na estanquidade dos componentes que, à partida, nos dão indicação de que existe esse processo. Por outro lado, tipicamente no diagnóstico ambiental, é útil ter depois o complemento desta inspeção com outros métodos e outro tipo de atividades de monitorização e, muito frequentemente, a inspeção visual permite-nos identificar um problema que depois revela a necessidade de prosseguir com outros tipos de estudos. Passando então ao diagnóstico operacional. Desde logo, podemos recolher informação que permite aferir a eficácia e eficiência dos nossos procedimentos operacionais, dos próprios programas de inspeção e também dos planos de manutenção, ao identificarmos situações que claramente não estão conformes com o procedimento que nós gostaríamos de ver implementado. E relativamente ao procedimento operacional, e voltando ao exemplo da acumulação de sedimentos ou de gorduras, é um caso ilustrativo de como a inspeção visual pode alimentar eventual excesso ou defeito desse procedimento operacional, por exemplo, limpeza de locais que recorrentemente têm esse tipo de problemas. E, portanto, é muito útil para suportar o desenvolvimento de planos de atividades de inspeção, também com base nos resultados da própria inspeção visual. Obviamente que temos que ter sempre um ponto de partida, que é uma primeira inspeção. Mas a partir de uma primeira inspeção e, em particular, depois de uma segunda inspeção com um determinado intervalo de tempo razoável, já nos permite afinar de uma forma muito razoável para cada componente as necessidades de inspeção. Por outro lado, e como temos vindo a falar de falhas, permite-nos ainda enriquecer a informação sobre incidentes operacionais, nomeadamente falhas de estações elevatórias, problemas de colapso de coletores, obstruções ou mesmo de potenciais causas para inundações. Finalmente, e como disse no início, o uso mais comum das inspeções visuais, que é a execução do diagnóstico estrutural, já que, a partir das inspeções visuais, nós podemos observar de forma direta qual é a condição estrutural. Obviamente que precisamos de um método para traduzir as observações, passar o passo das observações para a verdadeira classificação estrutural, mas isso vamos ver um bocadinho mais à frente. E, portanto, permite-nos identificar situações críticas em que, por hipótese, existe já um elevado risco de falha e que uma atuação mais ou menos imediata permite prevenir. As inspeções são normalmente ou muito frequentemente e talvez desejavelmente a base de informação para todo o sistema de programação das inspeções, mas depois também para alimentar a atuação de reabilitação preventiva, ou pelo menos iniciar a identificação das zonas prioritárias para depois prosseguir também aqui com estudos mais detalhados e, em caso de necessidade, também identificar a tipologia de potencialidades de intervenção. Os dados que se recolhem, como vamos ver mais à frente, permitem então também facilitar a determinação do risco de falha. Porquê? Porque dentro da equação, entre aspas, risco, que é uma função da probabilidade da falha e da consequência associada à falha, naturalmente com este método podemos alimentar pelo menos a parcela da probabilidade de falha, embora muitas vezes também seja possível recolher informação relevante relativamente a algumas das consequências potenciais da falha do componente. E, finalmente, a identificação de mecanismos de degradação principais, porque nos permite também antever quais são as melhores formas de atuar a posteriori. Ora bem, os resultados da inspeção
devem ser registados sobre uma base, enfim, suficientemente completa e reconhecida para que não só seja útil para a própria entidade em várias inspeções, para poder usar a informação de uma forma sistemática, temos que recorrer a um sistema de codificação harmonizado e testado para esse efeito. O sistema que hoje em dia está em uso na Europa é o sistema que consta da norma EN 3508 parte 2, sendo que esta norma, na sua parte 1, estabelece os requisitos gerais para desenvolver as fases de diagnóstico e avaliação do desempenho de sistemas públicos de águas residuais e pluviais, sendo depois esta parte 2 a descrição exaustiva do sistema de codificação para qualquer observação que nos permita registar o estado interno dos coletores e das câmaras de visita e de outros componentes similares em que se possa aplicar a mesma tipologia de abordagem. Este método, para além de permitir comparar os resultados em diferentes locais, facilita ainda, e isto é uma perspectiva muito europeia, e daí ter-se desenvolvido uma norma europeia, quando existiam já normas nacionais em muitos países, como sejam França, Alemanha, sei lá, Dinamarca, etc., Inglaterra, etc., com esta normalização europeia também há maior circulação de equipamentos e mesmo de serviços de inspeção. De acordo com este normativo, desde logo existe um conjunto de informação, um conjunto de dados que deve sempre constar dos resultados das inspeções. E em termos de resultados, enfim, efetivos, qualquer inspeção deve sempre ter um relatório que inclui os dados das observações codificadas em formato tabular. Deve haver também um relatório em formato digital adequado, incluindo também as características das observações, mas que nos permita depois facilmente importar para qualquer sistema de informação que a entidade gestora possa ter para, enfim, facilitar depois a gestão a posteriori de grande número de inspeções. E, finalmente, o conjunto de vídeos e fotografias que foram registadas pelo operador durante a inspeção. Relativamente, então, ao registro, à informação que é registada, tipicamente existem dois grandes conjuntos de informação. Um primeiro conjunto de informação relativamente à informação geral sobre a inspeção, que é recomendado que seja feita componente a componente, se for em coletores, deve ser feita troço a troço, portanto deve haver um relatório por troço ou um relatório por câmara de visita inspecionadas, usando a lista de códigos específicos, e depois uma tabela, também para cada elemento, com as observações nesse componente, e que normalmente esta tabela cobre os campos seguintes: a localização longitudinal da observação. Naturalmente que na informação geral deve estar definido qual é o referencial para esta localização longitudinal, e na norma dão-se alguns exemplos do que podem ser estas localizações de referência. Dependendo dos campos, pode existir um ou dois campos de caracterização, portanto, dependendo do código da observação. Também, dependendo da tipologia da observação, podem estar destinados um ou dois campos para a quantificação das características da observação. Por exemplo, se tiver o caso de uma fissura, qual é a abertura da fissura. Tipicamente, podemos ter associado uma localização circunferencial, em que se usa uma referência tipo mostrador de relógio. Sempre que a observação possa estar associada a uma junta, existe um campo específico para o identificar, e existem ainda campos para incluir referências de fotografias ou de vídeos onde a observação é claramente mostrada, e finalmente um campo de observações que inclui qualquer outra informação de interesse que o operador possa querer colocar. Temos então aqui um exemplo, enfim, o formato pode variar muito de prestador para prestador, mas é simplesmente uma ilustração do que pode ser um relatório,
para um componente, em que temos cá em cima, e esta tabela pode ser bem mais complexa, portanto isto é uma versão relativamente simples, do que pode ser aquilo que se designa por Header Information, a informação de cabeçalho, portanto a tal informação geral, e depois uma pequenina tabela com um registro exemplificado de observações em que vêm os vários campos, com os códigos, que são códigos depois que estão claramente identificados o seu significado na norma. Tipicamente apresenta-se a fotografia da anomalia e tem aqui, para esta anomalia, como é que estes códigos estão identificados e preenchidos. Neste caso, a observação, de acordo com o sistema de codificação, é designada por BAB, que, se forem ver a norma, é uma fissura longitudinal e depois, enfim, com todos os outros campos que são aplicáveis. Só de referir que, dado que esta norma europeia foi a compilação de vários códigos nacionais, a opção foi de adotar um sistema de codificação que fosse independente da língua. O ponto de partida até foi, em grande parte, o sistema de codificação em inglês, mas naturalmente os alemães e os franceses não ficariam nada confortáveis se os códigos fossem baseados na língua inglesa, e daí esta opção. Daí aparecerem estas sequências de letras que parecem um bocadinho estranhas, mas é esta a justificação. Falando agora um bocadinho de problemas associados à execução destas inspeções. Problemas mais comuns. Ora bem, a execução propriamente dita. É relativamente, enfim, frequente a adoção de alguns procedimentos menos adequados, como seja o proceder a inspeções em condições que não são as mais adequadas para o objetivo da inspeção. Desde logo destacam-se, se o nosso objetivo for observar a condição estrutural, bem, enfim, no primeiro bullet, em que eventualmente possa existir um caudal demasiado elevado, uma altura de escoamento demasiado alta, também aqui, qualquer que seja o objetivo da inspeção, pode inviabilizar praticamente a observação. Estamos a falar de uma inspeção visual. Assim sendo, se for o caso, tem de fazer uma das opções. Ou se escolhe uma altura em que o caudal é mais baixo, por exemplo, fazer as inspeções em determinados coletores em período noturno, ou então é necessário fazer um desvio do caudal de uma câmara para outra, com um sistema simples de bombagem, que viabiliza a observação efetiva de toda a superfície do componente. Outro problema que tipicamente está também associado ao objetivo de identificar anomalias estruturais, mas não só, que é a não execução ou a execução de limpeza insuficiente, que também invalida a identificação das anomalias. Em sentido contrário, pode acontecer que, se a finalidade for identificar pontos onde possam existir potenciais de exposição dentro dos coletores, fazemos uma limpeza prévia. Ora, ao fazer a limpeza, estamos a invalidar, desde logo, a observação daquilo que era o objetivo da nossa inspeção. Infelizmente, ainda se observa que é mais frequente do que desejável é utilizado equipamento que não é muito adequado, em particular hoje em dia, que já há equipamento para inspeção CCTV, em particular no caso da CCTV, com muita qualidade. E se nós procedemos a inspeções em que, numa outra característica, a qualidade não é suficiente para identificar aquilo que se pretende identificar visualmente, naturalmente que de alguma forma se está a deitar dinheiro à rua, não é? E, portanto, há que identificar e assegurar nas especificações, por exemplo, para um concurso deste tipo, quais são as características mínimas que devem ser adotadas tanto no equipamento como nos procedimentos e operação, para garantir que se consegue observar aquilo que se pretende. Desde logo, aspectos como a qualidade óptica da câmara, a rotação da cabeça, os ângulos, a grande angular que é utilizada, mas também depois na operação, a forma como é feito o procedimento, a velocidade não pode ser demasiado elevada, a movimentação da câmara deve ser feita só com a câmara parada e antes de pôr a câmara em câmara de andamento, depois separar para fazer uma observação em pormenor de uma determinada anomalia, deve ser colocada a câmara na orientação do deslocamento, de modo a conseguir ver devidamente o componente e identificar outros locais em que possa ser necessário também parar.
Problemas associados à codificação das observações. Desde logo, um muito comum em Portugal é a não utilização de um sistema de codificação adequado, obviamente que o recomendado é a norma que referi anteriormente, mas mesmo que seja outro sistema, e poderão existir entidades que ainda usem outros sistemas de codificação, mas observa-se com maior frequência do que o desejável a utilização de métodos de codificação que não permitem um registro objetivo, individualizado de cada observação, com recurso a atributos padrão. A não utilização de um sistema de codificação adequado vai dificultar imenso a vida da análise, inspeção e inspeção, mas torna praticamente impossível a generalização de procedimentos para um grande volume de observações. Portanto, isto é um aspecto essencial para uma entidade que vai implementar de forma recorrente inspeções visuais dos seus componentes. A codificação de várias observações em conjunto deve ser sempre evitada, devendo ser utilizados, mesmo que seja no mesmo local, um código para cada tipologia de observação. Veja-se por hipótese uma fissura que tem intrusão de raízes e infiltração. O que deve ser feito é utilizar uma linha de registro, como no exemplo anterior que vos mostrei, para registrar a fissura com as suas características, um outro código na mesma localização relativo à intrusão de raízes, por hipótese até pode ser só no local em que tem intrusão de raízes e a fissura, por exemplo, em termos de localização circunferencial, ser muito mais abrangente, e até a infiltração. É um código diferente que vamos registrar a infiltração. Portanto, neste caso, tipicamente, iríamos ter 3 linhas de registro para esta observação no mesmo local. E só assim é que eu depois posso fazer a automatização das minhas pesquisas e processamento também automatizado para determinado tipo. Imaginem que eu a seguir quero identificar onde é que tem infiltração ou onde é que tem intrusão de raízes, porque estou a tratar de um problema específico. Só tendo separado é que eu consigo fazer isto de uma forma adequada. Por outro lado, ainda se encontram lacunas significativas na formação dos técnicos na utilização do sistema de codificação, mesmo quando já usam o sistema adequado, levando frequentemente a registros incompletos ou incorretos. E, finalmente, falhas no registro de observações de anomalias que existem, quer por a imagem não ser muito boa, quer por falha do operador. Enfim, tudo isto, obviamente, pode ser despistado, melhorando os procedimentos de trabalho e com a experiência também dos próprios operadores e com procedimentos de validação a posteriori das inspeções. Por outro lado, na avaliação das observações, muito frequentemente, algo frequentemente, e isso às vezes encontra-se nos próprios relatórios dos prestadores de serviço, interpretação incorreta das observações, quer porque a avaliação é feita por alguém que não tem as qualificações adequadas, porque os relatórios não se encontram em condições por estarem incompletos ou mal estruturados, ou por não haver disponibilização por parte do prestador de serviço ou por quem fez a inspeção dos resultados em formatos adequáveis e compatíveis com o processamento posterior. Isto leva-nos então, seguidamente, ao ponto das boas práticas, ou algumas boas práticas a ter em consideração nas inspeções deste tipo de componentes. Desde logo, é fundamental selecionar de forma criteriosa os equipamentos e os serviços para só assim é que se consegue assegurar a qualidade dos resultados e até o cumprimento da regulamentação da segurança e saúde do trabalho. Portanto, assegurar a utilização do sistema de qualificação adequado, efetuar sempre que adequado a limpeza do componente antes de proceder à inspeção e acautelar as condições de boa prática para assegurar a segurança e saúde no trabalho, em particular, tendo em atenção que estamos tipicamente a trabalhar, e em especial quando estamos a falar de inspeção por pessoal, já que são condições de trabalho que implicam a entrada em espaços confinados e, portanto, temos que ter em consideração as disposições, por exemplo, da Portaria 762 de 2002, de 1 de julho, relativa ao Regulamento de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho na exploração dos sistemas públicos de águas urbanos.
e, obviamente, também a adoção de um conjunto de regras de boa prática que nos permitem ter uma atitude preventiva e de gestão do risco. Por outro lado, a definição de responsabilidades e coordenação relativamente ao uso dos equipamentos e a definição de procedimentos de formação, protocolos de emergência ou contingência e até de registro de incidentes é essencial como boa prática. Relativamente à CCTV, e só para ilustrar a questão da qualidade da imagem e da execução da inspeção, devem ser verificados aspectos como a qualidade da imagem, desde logo a focagem, e é preferível claramente a utilização de câmaras a cores. O sistema de iluminação também tem que ser eficaz e é particularmente pertinente quando os diâmetros são maiores. A medição de distância longitudinal deve ter uma exatidão aceitável, tem aqui um exemplo de critérios normalmente utilizados. A deslocação da câmara deve ter velocidades numa gama que permita a observação da componente ao longo do percurso da câmara, com a câmara nivelada e a apontar no sentido de escoamento ao longo do eixo do coletor, e tem aqui gamas de velocidade típicas. As observações e anomalias devem ser visionadas, quando são relevantes, com recurso à rotação da cabeça de filmagem com uma duração mínima. Já falei das questões de limpeza prévia, que é aqui realçada novamente, e o ser essencial que a câmara cumpra as especificações relativas aos equipamentos antidefraudação, já que estamos a falar de atmosferas em espaços confinados, com um potencial de existência de gases com potencial explosivo. Passava então, que isto o tempo já vai largo, ao ponto final que referi, que é uma das potenciais utilizações das observações, em particular para a avaliação da condição estrutural. Sem este tipo de abordagem, enfim, este é um método que já está muito testado, existem outros, mas menos testados, que é o método WRC, e que basicamente o que se faz é isto que está aqui neste pequenino fluxograma, e basicamente é para cada componente vamos ver os fecheiros de inspeção, portanto, se for em formato digital podemos automatizar este procedimento. Podemos ter mais do que um fecheiro para um componente, por exemplo, temos uma obstrução, um colapso, algures a meio do componente, e podemos ter que fazer uma inspeção ao montante e outra ajudante desse obstáculo. E, utilizando o sistema de pontuação que está definido no próprio método WRC, que aqui não vamos, obviamente, entrar em pormenores, mas que está disponível, procede-se ao cálculo da pontuação associada a cada observação, que se soma depois para se obter uma pontuação total para cada componente, e a partir desta pontuação é possível, através de uma tabela como está reproduzida no slide, identificar, no fundo, a probabilidade de colapso, como podem ver aqui na descrição de texto, desde boa condição estrutural, enfim, com baixíssima probabilidade de colapso, até um componente que ou já colapsou ou que aparenta ou poderá estar em situação de colapso iminente. O tipo de resultados que podemos ter está aqui ilustrado para 4 troços, em que se vê em cada um deles, e com as secções identificadas a cores, qual é a classe de cada enfim, em termos de síntese. Por exemplo, no primeiro elemento existiriam praticamente 28% do elemento que tinham problemas significativos de ou já colapsado ou de colapso iminente, e, portanto, claramente terá a maior prioridade de intervenção. E para concluir, enfim, só umas breves considerações finais. A inspeção visual é, e no futuro será cada vez mais uma fonte de informação essencial para a definição da nossa estratégia, enfim, aos vários níveis, para a gestão patrimonial de infraestruturas, e para permitir uma atuação preventiva, dado que nos permite detectar situações críticas atempadamente e atuar de modo a evitar maiores riscos.
No entanto, para que isto seja efetivamente valia, devem ser adotadas boas práticas e métodos normalizados, procedimentos normalizados de modo a garantir a melhor qualidade possível, porque já de si há sempre um grau de subjetividade e de erro que é inevitável. O adotar um procedimento estruturado permite-nos, eventualmente, otimizar os recursos, que é para os próprios planos de inspeção, mas também, obviamente, para sustentar melhor os planos de reabilitação, e a inspeção deve ser olhada como uma forma de obter informação, não apenas com uma finalidade, mas que tem amplas aplicações, e que aqui ilustramos algumas delas, que obviamente nos permitem rentabilizar o investimento que se fará na execução destas inspeções. E agora passo a palavra ao João Paulo, enfim, perguntará se... Muito bem, obrigado, Céu. Abrimos então aqui a sessão às vossas perguntas. Eu queria agradecer a apresentação. Acho que este último slide apresenta aqui estes 4 pontos essenciais. E, efetivamente, as inspeções podem ser usadas com múltiplos fins em termos de utilização, de geração de dados, para a GPI, por exemplo, também. E outro ponto importante que eu reforço é que é importante fazer inspeções, mas é importante que sejam feitas de uma forma estruturada e arrumada para depois potenciar o uso desses mesmos dados. Dito isto, ficamos à espera de alguma questão que queiram colocar. Podem pôr aqui através do chat. Eu ainda não vi aqui mensagem nenhuma, ou questão nenhuma, ou sugestão nenhuma. Não havendo questão nenhuma, reparei agora que o meu nome não é Nelson Carriço, eu sou João Paulo, como já devem ter calculado, aparece só o meu nome aqui, porque provavelmente a última pessoa a utilizar aqui a conta do webinar foi o Nelson. Enfim, estou a dizer isto só para ganhar aqui um bocadinho de tempo, a ver se temos então alguma intervenção. Ok, eu então arriscava, ou nós aqui arriscámos a fazer uma questão, a pôr uma questão no ar e aí guiada e esperamos ter então resposta. Dos presentes aqui no webinar, alguém já tem experiência com inspeções, CCTV ou não, e com, por exemplo, um método Water Research Center, e se identificaram algum destes tipos de problemas, se conseguem reconhecer aqui algumas dificuldades que possam ter tido, ou eventualmente outras, e também algumas sugestões que nós não tínhamos aqui abordado e que queiram fazer para quem nos está a ouvir agora. Bom, eu pedi então só pelo menos que alguém escrevesse aqui alguma coisa no chat, só para eu ter a certeza que me estão a ouvir. Porque hoje então não temos tido... temos aqui uma questão do Nuno Lourenço dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco. Eu penso que ele não tem microfone, portanto, se eu tivesse microfone, eu dar-lhe a palavra. Assim, o que o Nuno pergunta é se já existe template para o registro das inspeções. E eu, apesar de conhecer esta resposta, mas vou dar ali a palavra a Maricel. Enfim, template, a norma sugere esta estrutura, mais ou menos como eu vos mostrei naquelas tabelinhas. Mas depois, cada entidade gestora naturalmente acaba por, digamos, formatar um bocadinho, digamos, à sua conveniência, à sua forma de trabalhar esta espécie de orientações. Mas deixem-me só dizer-vos que quando se
quando se diz eu vou fazer uma inspeção utilizando o sistema da norma 13.508, parte 2, estou implicitamente a assumir que se vou seguir um conjunto de regras. E dentro da própria norma existem campos que se consideram obrigatórios e existem outros campos que são facultativos. Portanto, vocês consultando a norma, o que é que veem? Veem uma lista grande de códigos, mas vocês podem dizer, não, eu há um conjunto de coisas que não me interessam. Por exemplo, na informação de cabeçalho, eu posso explicitar que dentro dos, agora não sei de cor, mas imaginem, dentro dos 20 campos disponíveis de informação passível de estar no cabeçalho, a mim só me interessa ter 10 deles, explicito quais são. O formato com que quer que eles apareçam. Uma entidade pode, por exemplo, querer que lhe apareça sempre as coordenadas do ponto de entrada e do ponto de saída. E a outra diz, não, eu apenas preciso que você me diga que é o elemento com o ID tal. Percebe? Portanto, há de facto orientações relativamente à informação obrigatória se pretende utilizar a norma. Há, enfim, um pequeno exemplo de uma tabelita na própria norma, mas enfim, não, é mais ou menos o formato que eu vos mostrei ali, em particular na tabela. Não sei se respondi exatamente à questão. A pergunta, enquanto esperamos que o Nuno... Não, o Nuno Lourenço então já respondeu sim. O Nuno faz, na sequência da pergunta anterior, mais uma questão, ou mais duas questões. É que é possível disponibilizar a norma, primeira pergunta, ou segunda, e existe alguma tradução, terceira pergunta. Estas são as perguntas difíceis que a gente recebe sempre que fazemos esta apresentação. É uma apresentação neste... As normas são vendidas. Antes de mais, são vendidas pelo nosso Organismo Nacional de Normalização, o IPQ, e, portanto, neste momento está disponível a norma francês, inglês e alemão para aquisição. Nós, no UNEC, somos o organismo sectorial de normalização desta área e eu, em particular, com os meus colegas, o João Paulo, a Maria, que vocês também conhecem, a Maria Santos Silva, temos vindo já há algum tempo a trabalhar na tradução, que está muito avançada, enfim, já traduzimos os campos todos e digo, foi um esforço muito grande e neste momento já só nos falta, é um já, mas ainda falta, já só nos falta pôr dentro das caixinhas do documento, no formato de norma, pôr a tradução lá. Mas isto para dizer que, enfim, ainda não está, mas está muito avançado a tradução da norma, mas é como vos digo, depois nós temos acesso naturalmente aos documentos, mas não temos possibilidade de os distribuir, visto que temos um compromisso, enfim, com os organismos de normalização. Mas será então o IPQ que faz a comercialização desse normativo. Este e outro, todo o normativo nacional. Passando aqui a mais uma questão. O Francisco, não é bem uma questão, é um comentário. Francisco Varanda, da Inova, que todos conhecemos, diz que tem aqui algumas inspeções efetuadas já, mas com pouco conhecimento sobre o assunto. Eu dava a palavra ao Francisco só para ver se ele quiser comentar alguma coisa da experiência dele. Portanto, e o Francisco agora penso que já todos o vamos ouvir. Claro, não sei se o meu equipamento acho que não é dos melhores. Francisco, estamos a ouvir muito mal. Estamos a ouvir muito mal. Estamos a ouvir mesmo muito mal. Muito mal mesmo, muito mal. Francisco, sugiro, se isso não melhorar, que vá escrevendo e eu vou aqui traduzindo. Eu ouço muito, muito mal. Ouço um ok, e depois, mas é muito, muito longe. Mas acho que a experiência era muito importante. De alguém que já tivesse passado por isto de fazer inspeções e perceber o que é que correu melhor, o que é que correu pior.
Francisco, agora não ouço mesmo nada. E sugiro que, se tiveres a oportunidade, que escrevas aí. Ok, está bem, ok. Estás a responder, sim, certo. Quando eu tiver aqui do meu lado a pergunta ou o comentário, eu ponho aqui a questão a toda a gente. O Francisco, pronto, um dos comentários que ele faz, eu penso que é a ideia do comentário dele, é que o Francisco, depois de ter feito já as inspeções, verificou, eu penso que hoje com a apresentação, que foi apontado o problema do facto de se proceder à limpeza prévia quando se vai tentar perceber o que é que está nos coletores. Eu penso que é isto. Pronto, e isto o Francisco confirma que é uma condição que é sempre apontada pela equipa de inspeção da Inova e pronto, é o procedimento normal deles. E hoje é confrontado o Francisco aqui com uma ideia diferente e eu penso que é uma provocação, enfim, um comentário. E Céu, se quiseres comentar só aqui à volta desta ideia. Desta ideia. Deixa-me ver se eu percebi. Portanto, o procedimento normal é limpar sempre antes, é isso? Tudo bem, se os vossos objetivos tiverem a ver com a observação de anomalias que assim o exigem, muito bem. Agora, o ponto que estamos aqui a fazer é cuidado com esses procedimentos automatizados, porque se os objetivos, para se avaliar devidamente aquilo que pretendemos, passar por não remover determinado tipo de elementos antes da inspeção, podemos não estar a obter a informação que pretendíamos inicialmente, não é? E o exemplo acabado são essas acumulações, quer sedimentação, quer acumulação de gorduras, mas até a questão da intrusão de raízes. Porque já vi casos em que a primeira coisa que se faz é remover as raízes, não é? Limpa-se, removem as raízes, e depois, a posteriori, eu tenho a informação incompleta para caracterizar o problema da intrusão de raízes. Portanto, mais uma vez, depende muito do objetivo. Deixem-me tentar aqui acrescentar uma coisa em função aqui da resposta do Francisco. Pelo que o Francisco diz, isto é uma condição imposta pela equipa que realiza a inspeção. E eu pergunto-me... Agora, não vamos conseguir é transportar aquele valor que nós pedimos para transportar. Quem é que faz a equipa de... Quem é que tem a equipa de inspeção? É interno ou externo? Francisco, não sei se me estás a ouvir. Agora, se calhar, o estudiante está a pagar isso tudo. Agora, o problema é que os clientes começarem a fazer... Francisco, eu estou-vos a ouvir. Estou? Estás a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente agora. Opa, foi. Pronto, assim mais fácil. Ok, ótimo. Pronto, eu realmente o meu equipamento não é dos melhores, mas pronto, se me estão a ouvir é ótimo. A nossa experiência, como eu estava a dizer, e depois apanhei, além de peço desculpa porque já entrei um bocado no webinar um pouco tarde, mas entretanto apanhei também este slide que dizia que de facto é necessário, e bem, e eu concordo com ele, que não se proceda a uma limpeza prévia para se conseguir determinar todas e quaisquer causas de identificação de problemas. Não é? Nós, sempre que realizamos inspeções, ou que realizamos inspeções, a equipa que nos, ou as equipas que nos têm feito este serviço têm como condição de facto a limpeza prévia dos coletores, porque alegadamente as câmaras não funcionam se assim não for, se os coletores não estiverem completamente limpos e sem água e etc. Ou sem água residual, no caso. E nós, de facto, deparamos com esta situação, que
que obviamente que dá para tirar conclusões acerca da parte, da parte estrutural do material, mas esconde outras, eventualmente. Eu concordo plenamente com aquilo que estava no slide, no entanto, traz-nos esta condicionante, não é? E já percebi assim, de uma forma muito clara quais são as diferenças, não é? E eu também já tinha falado isso aqui internamente, mas de facto a diferença é essa. Uhum. Ok. Bom, Francisco, Em termos. Sim. vem aqui a resposta Sim, então sim. a mais uma chega a essa questão. Aquilo que me está a dizer não me surpreende minimamente e é o tipo de reação que eu ouço comentar em diferentes entidades relativamente à postura dos prestadores de serviço. Mas relativamente a isso eu gostava de dizer o seguinte: o prestador de serviço, obviamente, à partida, terá um conhecimento técnico específico sobre as inspeções. Infelizmente, em muitos casos, e eu não posso falar pelo vosso, porque não os conheço, não interessa sequer, em muitos casos é mais deficitário do que nós gostaríamos, esse conhecimento técnico. Nomeadamente na componente dos problemas mais referidos é a falta de capacidade deles de fazer uso de um sistema adequado de codificação, de fazerem bons relatórios, Exatamente. de disponibilizarem informação de forma efetivamente útil para a entidade gestora, que possa depois, como eu referi umas quantas vezes, a automatização de tudo isto. Porque o que a só trouxe é fácil. O problema é quando são quilómetros de inspeções, não é? Claro. Não há possibilidade, tem que se ter aqui alguma forma de facilitar a vida de quem depois tem que trabalhar esta informação. Claro. E generalizando, e mais uma vez, obviamente que eu compreendo que eles tenham alguma, enfim, algum cuidado por causa do equipamento, não se estragar o equipamento, etc. Mas talvez seja um bocadinho exagero. Mas de qualquer modo, eu gostaria de separar dois problemas. Uma coisa é a questão das obstruções, dos sedimentos, etc. Outra coisa é a água residual. Portanto, o desvio do escoamento, mesmo que o objetivo seja inspecionar para ver sedimentações, acumulações, blá blá blá, deve sempre ser retirada água em excesso. Não é? Claro, mas isso Mais ainda, faz sentido. porque senão não se vê os sedimentos de todos, só se vê a água e não se consegue ver qual é o verdadeiro nível da obstrução. Claro. Não é? Claro. Ou gorduras, ou o que seja. Mas aí compreende-se, agora até uma limpeza exaustiva. Não, se o objetivo, e provavelmente o principal objetivo das vossas inspeções até pode ser a observação da condição estrutural, não é? Observações Sim, claro, quando assim é natural, não é? Isso faz sentido. E mesmo, imagine, nós cá já começamos a ter um bocadinho, mas antes da entrega definitiva de redes recém-construídas, não é? Já há muitas entidades que optam por pedir, porque em termos de custos é residual, é um custo relativamente baixo hoje em dia, e dá uma confiança para o futuro muito boa, não é? Desde logo vê-se o estado construído, não é? Efetivamente, e ficamos com um referencial de partida. Não é? A partir do qual, ao longo do tempo, imagino que vai fazer outra daí a 5 anos, compara com aquela quando lhe foi entregue e como é que as condições estão. Claro. Por outro lado, se vierem a acontecer problemas a posteriori, e às vezes acontecem, infelizmente, também é muito bom para dizer, ouça, você me entregou-me assim, mas isto foi abaixo, não é? Portanto, houve aqui qualquer coisa que não funcionou bem. Falhou. Pode ser uma causa externa. Portanto, este tipo de informação de como novo também é bastante importante. E aí, obviamente, se estiver com resíduos de entulhos e outras coisas, também não interessa, não é? Portanto, importa também limpar. E até desse ponto de vista, não é? Para você não receber uma rede em que, entretanto, largaram para lá para dentro uma esquadra de cimento, porque limparam uma betoneira, não é? Claro. Às vezes aparece, vocês sabem, não é? Claro. É tão bom, olha ali um buraco para nós metermos qualquer coisa, não é? A Expo era conhecida por isso, não é? Vocês sabem disso. Como a construção foi muito rápida e aquilo foi uma loucura, a rede de coletores estava... Estão a ver, não é? Aquilo é uma tentação muito grande. E tiveram muitos problemas e tiveram que fazer, a posterior, muitas intervenções de reposição, às vezes só limpeza, outras vezes coisas um bocadinho mais complicadas. Mas enfim, há que ver isso com ponderação, mas eu, em síntese, de tudo isto que estávamos a falar, desde a qualidade da câmara, aquelas questões todas que eu referi, sim. Eu acho que a chave está, a entidade gestora tem que exigir o que é razoável.
não é? Obviamente não pode exigir uma coisa que é só a última câmara do último modelo é que faz, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar de coisas razoáveis e que nos viabilizam o objetivo da inspeção. Porque eu já vi mais inspeções do que desejaria e eu enfim, não estou numa entidade gestora, portanto imagina as entidades gestoras, em que não se aproveita quase nada da inspeção. Porque o coletor está cheio de água, ou porque a câmara está toda embaciada à frente, ou outra coisa qualquer. E, portanto, estamos a pagar inspeções, não é? Que, enfim, não servem para grande coisa, que é um desperdício de dinheiro e de tempo de todas as partes. Portanto, eu acho que a chave é as entidades gestoras têm que se munir de bons cadernos de encargos para estes serviços de inspeção. Está a ver? Terem as cláusulas principais bem claras. Definidas. Tem que ser, porque senão, enfim, então se for uma prestação de serviços a longo prazo, é preciso definir, olha, vocês podem ter que fazer inspeções para este objetivo, o outro e o outro. Este é o primeiro objetivo, faz isto, isto e isto. Naquele, eu já não quero que faça isto, mas faz aquilo. Está a ver? E não é um número infinito de combinações, bem pelo contrário, é um número limitado de combinações, portanto não é muito difícil de padronizar esta tipologia de trabalhos. Ok. No fundo é a sugestão. Eu já agora aproveitava, se é que me estão a ouvir bem, a continuar a ouvir bem, colocava aqui outra questão. Eu, por coincidência, estou hoje precisamente a fazer um reline de um troço que foi sujeito a uma inspeção, e tenho aqui o relatório à minha frente, inclusivamente, e fui comparando com o que foi sendo dito no webinar com o relatório que eu tenho. E a questão que eu colocava é a seguinte: é normal, é normal, habitual, até porque eu também perdi um bocado do webinar e não foi possível, se calhar esta pergunta foi, a resposta a esta pergunta foi dada durante o webinar. No entanto, eu pergunto se é normal as empresas que fazem externamente este tipo de serviço fazerem a avaliação com base no método WRC ou baseado nas normas, ou não tenho este conhecimento aqui, pelo menos aqui na nossa zona, e as empresas que nos têm feito as inspeções são empresas aqui mais ou menos da zona centro. O facto é que o relatório que me é apresentado nada tem a ver com a norma ou com métodos ou coisa que o valha. Isto é um relatório, diria que muito simples, com a detecção dos problemas nos coletores. Exato. Exatamente, é uma página de observações onde tem datas e horas e estado do tempo, inclusivamente, e depois as caixas e os troços e observações. Não tem mais nada. Diz, no entanto, que a descrição do grau de anomalia é baseado em 5 critérios, que depois nem sequer chegam a dar o critério para o troço que foi inspecionado. E basicamente é isto que me dão. Eu, comparativamente com aquela informação que está prevista ou que será a informação que deve ser associada a um relatório deste tipo, quer na altura da inspeção, quer para a memória futura, nada tem a ver com aquilo que me é apresentado. O que eu perguntava era isso, porque não temos realmente muita experiência nisto, apesar de já termos feito alguns quilómetros de inspeção, mas são apresentadas sempre mais ou menos nestes termos. Infelizmente, isso é uma realidade. E mais, mesmo em casos em que existe uma continuidade desse tipo de prestação de serviço, que às vezes é por anos, enfim, desde logo, um problema está na não especificação no caderno de encargos, como eu disse inicialmente. Não é? Portanto, se nós já nem pedimos, portanto, no fundo, o que é que nós estamos à espera? Pois. Contratamos alguém, faz uma inspeção, estamos à espera de um serviço bem feito, não é? Especializado. Ora, do outro lado, o que acontece é o cliente não exige, para que é que eu vou gastar tempo e dinheiro a melhorar o meu sistema? Também é compreensível, não é? Que as coisas acabam por funcionar um bocadinho assim e acabam por fazer isso que diz, o básico dos básicos. E a única forma que eu vejo de alterar esta situação é começar, as entidades gestoras que pedem os serviços, começar, como digo, a ser um bocadinho mais exigentes e, no fundo, se não for por aí, não é uma entidade que oferece um serviço que vai gastar esse dinheiro e esse tempo, não é? Portanto, está na vossa mão. Mas, de facto, infelizmente, a maioria dos casos que eu vi não usam um sistema de codificação adequado,
não usam, enfim, não usam o método WRC, na maioria dos casos, aliás. Acho que só vi uma vez e de uma maneira um bocadinho diferente. Mas Mas pior que eu isso, julgo. deixa-me só concluir o raciocínio. Sim, sim, Pior peço do desculpa. que isso, não faz mal. Apresentam isso que me está a dizer, uma classificação, sem dizer qual é o critério de classificação. E o que é que, em alguns casos que fomos explorando e até chegámos a falar com a própria entidade que prestou o serviço? Pois, isso é na opinião do técnico. O técnico olha, tem uma escala de 1 a 5 e pronto, dá a classificação que lhe parece. Percebe? Ou seja, eu temo que na maioria dos casos em que nem sequer é dito o critério, que se caia nesta situação. Percebe? Ou seja, não há um critério objetivo a ser utilizado. Daquilo que nós temos visto, em termos mesmo de coisas publicadas em vários países, o método WRC é aquele que nos parece mais consistente. Pelo menos, enfim, posso correr o risco de haver aí um método fantástico que nós não conhecemos, não é? Mas enfim, mas pelo menos para a componente da condição estrutural. Relativamente à questão das obstruções, já não é tão bom, mas como triagem, é um bom ponto de partida. Em qualquer dos casos, quer estrutural, quer ambiental, quer operacional, quer mesmo em termos hidráulicos, podem existir em determinadas entidades algumas tipologias de combinações materiais, diâmetros, que possam recomendar a adoção de critérios específicos, não é? Sei lá, nós aqui tivemos um caso que nos ocupou muitos anos, que vocês devem ter ouvido falar, que foi o Caneiro de Alcântara, onde caiu o autocarro, lembram-se? Há uns anos, Sim, sim. em que aí, obviamente, não se podia usar o método WRC diretamente, porque aquilo é uma estrutura, porque é um túnel enorme, não é? Em betão simples, na sua grande maioria, e adotámos critérios muito mais detalhados. Portanto, este WRC é para processar em massa grande quantidade de observações, não é? Depois, em casos específicos, em particular em coletores prioritários no sentido porque têm grandes dimensões, porque pela localização que tem o seu colapso pode ter grandes consequências, enfim, podemos estabelecer vários critérios, podem necessitar de abordagens melhores que esta do WRC, com maior pormenor, não é? Tendo em consideração, por exemplo, o tipo de material, a estrutura em si, etc. Porque, repare, se for uma estrutura específica, a indicação do potencial colapso pode ser dada por anomalias muito específicas. Por exemplo, no caso do Caneiro de Alcântara, nós tínhamos tipicamente localizações de fissuras longitudinais que eram típicas de um determinado tipo de mecanismo de degradação. E, portanto, não queríamos fazer o método WRC, que é fissuras, tem 3, não é? Dá lá um ponto. Não eram 3 fissuras, porque até existiam fissuras que não nos preocupavam rigorosamente nada, porque era tão simples, é normal ter algumas fissuras. Mas são fissuras de ajuste do material, não é? Que depois ficam estáveis. Nós interessávamos especificamente determinadas fissuras em determinadas localizações circunferenciais, está a ver? Que tinha a ver com a resposta estrutural daquele caneiro. Mas pronto, mas isto é um caso de espécie. Mas para a grande maioria dos leitores, a maioria das redes, o WRC é um método perfeitamente adequado. Certo. E nós podemos dar-vos a informação que precisarem relativamente a este método, porque temos digerido, muito digerido já, está bem? Ok. Posso? Sim, sim. Já agora falo mais de mais uma experiência que nós tivemos em que nós estamos com projetos para a remodelação de 3 redes mais antigas. No total serão cerca de 50 km, 50, 60 km. E também aconteceu isso, e agora eu fico um bocado preocupado porque de facto não houve nenhuma metodologia para definir o tipo de reabilitação que era feita. Depois foi feito o projeto e o projetista pegou na inspeção que foi feita e visualizou a inspeção,
penso eu, olhou para os relatórios da forma como eu disse, e determinou, deu-lhe critérios nos tais 5 níveis, mas obviamente que os critérios foram dados de uma forma como o projetista assim entendeu. E de facto isso preocupa-nos. Nós somos culpados, obviamente, porque, mas isso é devido à nossa inexperiência nesta área. Naturalmente. Como? Naturalmente. Sim, Mas vamos melhorando claro. ao longo do Sim, tempo. mas isso temos que admitir porque é uma realidade e foi como eu disse, temos algumas inspeções feitas, mas o conhecimento é pouco, temos esta experiência e infelizmente, pronto, melhores dias virão, mas de facto temos este problema e agora vou aproveitar também para dar uma vista de olhos nos projetos que já temos para Com fazer outros uma olhos. reavaliação. Com outros Porque, olhos, de não é? facto, com Francisco, outros já olhos, de agora, facto. Sim. só aqui acrescentar uma coisa. O Nuno Lourenço, também de Castelo Branco, também fez aqui há bocadinho um comentário que de facto eles também fazem inspeções com alguma regularidade e normalmente, isto é escrito pelo Nuno, vai sempre primeiro o limpa-fossas proceder à limpeza do coletor. Portanto, isto é mais ou menos um procedimento comum Correto. e correto se quisermos olhar para a estrutura do coletor. Enfim, se quisermos ver outras coisas, se o fizermos a limpeza primeiro, deixamos de ver, não é? Portanto, Claro. é um procedimento mais ou menos comum e, como a Céu acabou de dizer há pouco, isto é mesmo um caminho que se faz caminhando. Ainda passando aqui só mais uma questão, e não é minimamente vontade de terminar o webinar, enquanto houver questões, ótimo, e queremos questões e comentários, mas aqui o engenheiro João Santos, das Águas de Coimbra, pergunta, não sei se ele tem a oportunidade de falar... Tem. Portanto, vou dar-lhe a palavra ao engenheiro João Santos e ele pode colocar a sua questão para todos ouvirmos com áudio. Boa tarde, João Paulo. Olá. Nós temos sistema de CCTV de inspeção vídeo. Estamos a tentar reorganizar, digamos assim, dentro de um esquema deste género da WRT. Começámos inicialmente por fazer inspeções em obra nova para termos garantia de que obras são entregues à exploração em boas condições, e aliás é uma condição que faz parte do caderno de cargos. É natural que nos próximos tempos se vá apostar cada vez menos nessa área e se começa a apostar mais na área da reabilitação e da verificação do estado de conservação dos coletores. Um bocadinho lateral a esta discussão que temos estado a ter aqui hoje, a minha questão basicamente era se estas análises que são feitas, as inspeções que são feitas a cada troço de coletor, se também ficam arquivadas em si, ou em vossa opinião, qual era a melhor forma de organização desse arquivo? Certo. Obviamente que isso é uma... Eu respondo a isso e é uma opinião muito... Não digo pessoal, mas é particular. Na minha opinião, eu acho que deve ser... Eu acho não. Tem que ser assegurada a ligação entre o coletor e os resultados das inspeções, sejam eles CCTV ou de outra forma. Agora, não é obrigatório que estejam incluídas no SIG ou no sistema de SIG. Portanto, resumindo, o que eu quero dizer é não se pode perder a ligação entre uma coisa e outra, mas pode perfeitamente haver... tem que estar ligado e tem que se perceber que o mesmo coletor com o IDA é representado no SIG daquela forma com o IDA. Portanto, não tenho uma resposta, ou não temos uma resposta direta a isso. A única coisa que eu acho que é importante é não se perder essa ligação. Agora, isso tudo depende muito de como é que a entidade gestora tem os sistemas de informação organizados. Já agora Obrigado. para complementar, assim, eu diria, eu agora pondo no papel de alguém que tem que fazer esse trabalho, eu diria que gostaria de ter a minha vida facilitada, não é? E portanto, o ter toda essa informação adequadamente incluída nos sistemas de informação, que não é necessariamente o sistema de cadastro, não é? Pode ser uma parte SIG, pode obviamente ter uma componente de informação geográfica,
mas pode ser um sistema de informação dedicado a isso, que tenham as pontes devidas com o cadastro ou outros quaisquer sistemas de informação da entidade gestora, não é? Mas estamos agora já a falar de um nível organizativo bem acima de problema específico da inspeção, não é? Mas tem razão quando refere isso, que esta informação tem que ser adequadamente, esta e outra, organizada e arrumada para depois permitir a identificação das áreas prioritárias de atuação e a evolução ao longo do tempo, eventualmente, de cada componente. Isso é fundamental. Já agora, aqui o Francisco Aranda comenta que eles registam as observações no sistema de informação geográfica deles. Enfim, é uma opção. Pronto, era só mais esta chega. Francisco. Muito obrigado. Nada. Eu respondi aqui pelo Francisco, mas vou-lhe dar a palavra. Francisco. Sim. Estão a ouvir? Sim. Ok. Era esta pequena chega que de facto nós quando fazemos inspeções no SIG, mesmo de cadastro, nós colocamos nos coletores e nos elementos inspecionados, colocamos quando é que foi feita a inspeção, de que forma, se há comentários, se há observações a fazer sobre esses coletores ou sobre esses troços, e depois fazemos uma ligação para, como é de calcular, uma inspeção é muito pesada, não é? Nós teremos uma parte no